Desculpa, agora sim. Bom dia, queridos, recomeçando. Bom dia, que bom começar a semana pensando nas coisas de Deus, em como Deus inunda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, quer queiramos ver ou não. E eu mexo com audiovisual, desde criança eu gosto disso. E quando a gente está no set de filmagem, o momento mais esperado, tudo é feito em função desse momento. É quando o diretor, o assistente de direção, ou quem ele atribuiu para que bata a claquete, fala assim: luz, câmera, ação. E, enfim, tudo começa. Todo aquele trabalho. Mas nada acontece sem que o primeiro departamento, quando escuta a palavra luz, diga luz ok, ou luz foi, enfim. Sem luz, nada vai acontecer. E eu estava pensando, eu gosto de refletir nas coisas. Eu sou um cara pensativo, meditativo. E eu, lendo Gênesis 1, 3 a 4, eu gosto muito do livro de Gênesis, já perceberam isso. Porque eu acho que a razão de tudo começa ali. Você não consegue, se você tirar Gênesis, não tem Bíblia. E Gênesis 1, 3 e 4 fala assim: então disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, pela palavra de Deus, Deus mandou e aconteceu. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Ou seja, desses dois versículos a gente já tira algumas conclusões muito interessantes. A luz é boa. Viu Deus que a luz era boa. Mas essa luz, ela fazia uma separação. Ele fez por meio da luz a separação entre luz, entre o que era visível, e as trevas, o que não era visível. O tempo passou, eu cresci, eu estudei química. Trabalhei com química vários anos. Na verdade, química foi até o que me trouxe para Brasília. Eu gerenciei uma empresa de tratamento de água industrial. Eu sou químico especializado em tratamento de água especial. Quando eu comento isso com as pessoas falam assim: peraí, João, o que mais falta fazer? Eu falei: não sei, tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Mas eu lembro das aulas de química, e uma aula que me marcou muito foi quando o professor explicou que quando um elétron ele sai de uma camada interna para uma mais externa, essa passagem de camada há uma liberação de energia sob a forma de fótons, de luz. E eu falei: puxa, que legal. E pensando sobre esses processos químicos, eu me lembrei de Thomas Edison, o cara que inventou a luz elétrica. E a gente sempre lembra do processo posterior. Eu sempre lembro de algo que está feito. A gente vê o filme, mas esquece que tem uma equipe falando, uma equipe toda que está em volta da luz, da câmera e da ação. E o Edison a gente lembra como um grande inventor da humanidade que de fato foi fundamental porque ele inventou a luz elétrica. Mas sem o Nikola Tesla, o Edison não seria nada, porque o Tesla foi quem deu forma, quem contribuiu com o desenvolvimento realmente final da corrente elétrica. Inúmeros avanços tecnológicos que o Tesla contribuiu com as ondas de rádio, enfim. Quando eu cheguei em Brasília em 82, vim morar aqui, naquela época, um ponto turístico de Brasília era o quê? Ir no Conjunto Nacional de Brasília. Eu morava no Rio de Janeiro, então para mim, ver um grande centro não era nada tão novo assim. Mas uma coisa que me chamava muita atenção e chama até hoje, era aquelas luzes do painel enorme do Conjunto Nacional de Brasília. É um ponto turístico de Brasília. Já não é o shopping mais atraente, mas aquela quantidade de luzes eu achava muito interessante. E quando era Natal, então, até hoje o Conjunto Nacional ele se ilumina todo e põe efeitos que a luz aparece, some. É muito legal. Se você vem em Brasília e vier em Brasília em algum momento, eu sugiro ver o Conjunto Nacional à noite. Aquelas luzes me chamavam a atenção. E isso é uma marca dos grandes centros. Você vai em Tóquio, você vai nos Estados Unidos, luzes, luzes, em tudo que é canto, luz, 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 luz. Mas aquela luz revela, ela coíbe as trevas? Não, ela apenas mostra o que está acontecendo. Mas em Brasília eu notei que havia uma outra dimensão de uma luz. Era a luz dos homens. Brasília eu conhecia o mundo da política. Conheci de perto alguns políticos, vi como toda a humanidade
como homem, ele faz de tudo para que ele apareça sendo a luz. Ele faz de tudo para que ele tenha o nome dele na história. É muito comum você falar com relação aos políticos, poxa, ele fez isso, aquilo, estragou o seu nome, como vai ficar sua biografia na história? Mas que história? Se para ele, quando morre, tudo acaba. Então ele quer ser lembrado por quê? Se ele acha que nem vai ser lembrado porque todos que morreram também, enfim. Refletindo sobre essa dimensão da luz, eu fui parar em Mateus 5, Sermão do Monte, quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Uau! Nossa, Jesus falou para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Forte, não? E a pergunta que me advém disso daí é, quando as pessoas te olham, elas veem a luz do mundo? Quando elas me olham, você que está me olhando, você enxerga a luz do mundo? Que luz é essa? Mas Jesus ele dá uma dimensão maior, simplesmente você é uma luz para que você brilhe. Ele fala, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Quais são essas obras? Que obras são essas? Que podem levar outras pessoas a darem glória a Deus. Enfim, que obras são essas e o que é ou quem é a luz do mundo? Pensando nas obras, eu me lembrei de uma pessoa que foi fundamental na minha vida. Dr. Ednilson, interior de Pernambuco, cidade bonito, pelos anos de 1971, 72, por aí, eu tinha meus 10, 11 anos de idade. 71 eu tinha 9, 10 anos de idade. E de família muito simples, meus dentes estragaram todos. E papai não tinha dinheiro de condições de pagar um tratamento dentário, era muito caro, o tratamento dentário sempre foi muito caro. Eu não queria, eu já era motivo de chacota dos meninos na escola. E agora sem dente, aí sim, ia ser o caos, eu não queria. Eu não sei como aconteceu. Eu só sei que papai não pagou por aquilo, mas tinha um dentista na rua chamado Dr. Ednilson. Isso foi tão marcante na minha vida que eu era uma criança, mas não lembro o nome dele. E ele tratou todos os meus dentes. E aquela obra, puxa, eu fiquei assim, eu sempre guardei no coração a bondade daquele homem, de ter feito isso na minha vida. Uma outra pessoa que eu conheci, não tão profundamente também, mas me causou um certo impacto, foi o pastor Hildo, da Missão Vida. Ele conta que uma vez ele estava andando na rua, e quando jovem, e ele viu um mendigo, que ele sempre via esse mendigo, e estava chovendo, estava frio, e ele estava com um casaco, e o mendigo não. E aí Deus tocou no coração dele, ele ficou incomodado com aquilo, ele falou, cara, quer saber de uma coisa? Voltou, tirou o casaco, vestiu no mendigo, e falou, vai dormir agora. Quando ele estava indo embora, o mendigo chamou, ei, você é Jesus? Aquela pergunta do mendigo impactou o pastor Wildo, a ponto que o pastor Wildo cresceu e ele criou o que hoje é uma referência nacional, que é a Missão Vida. Uma missão que trata de tirar pessoas da rua, aqueles que querem sair, que nem todos querem sair. E dão tratamento, dão cuidados e o reintegram à sociedade. Uma missão maravilhosa, procure vê-los. Outra pessoa que impactou muito a minha vida chama-se pastor Adail Carvalho Sandoval. O pastor Adail foi pastor da igreja durante boa parte da minha vida. Hoje é um senhorzinho, quase 90 anos. Eu amo e
me encontrar com o pastor Dail, a gente, para ouvi-los, ele grava aqui no meu canal, no Verso Stream, ele grava os salmos, eu acho lindo ele lendo os salmos. E eu gosto de estar com o pastor Dail, porque a palavra de Deus está sempre na boca dele. As, os atributos de Deus fluem naturalmente na vida do pastor Dail, sempre foi assim. E não é uma coisa premeditada, ele é assim. E o pastor Dail sempre fez questão de falar da Dona Rosa. Dona Rosa foi uma pessoa importante na vida dele, e quando criança, a mãe dele deixou o pastor Dail no orfanato dela. Ela era muito pobre, mas tinha um orfanato, numa cidade do interior de, acho que, não lembro qual estado. Mas deixou ele para ir para uma outra cidade para arrumar a vida. Ela era já separada do marido, e nesse processo ela morreu, e ele ficou junto com os irmãos no orfanato. E ele sempre falava da Dona Rosa, alguém que doava aquilo que não tinha, com um monte de criança, para que elas tivessem vida, para que elas pudessem crescer, mas, sobretudo, para que elas pudessem conhecer o Senhor. O que movia o coração da Dona Rosa era Deus, era Jesus. E assim, essa criança, pastor Dail, e tantas outras crianças, cresceram. Pastor Dail ele queria ser médico, mas no meio do caminho, ele foi adotado por um casal de missionários, que o colocou no caminho adequado no seminário, e ele falou: olha, agora vou ser pastor. É uma história linda. Se algum dia você puder ler o livro do pastor Dail, faça isso. Mas lendo o livro de João, João nos fala de um outro homem, um homônimo, cujo nome era João. E João, o apóstolo, falando desse João, fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio de tudo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Mas houve um homem enviado por Deus. O nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar da luz, para que todos vissem e crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Puxa, que genial! João Batista, esse de quem o João, o apóstolo, falava, diz que essa luz, ele não era digno de desatar as sandálias dos pés. Aí você fala: tá bom, então, quem são essas pessoas que podem fazer essas boas obras, esses heróis da fé, que podem falar dessa luz que era Jesus, que João apóstolo está se referindo a Jesus? Eu comecei a pensar nos patriarcas, os heróis da fé, aqueles que escreveram a Bíblia. Eu fui para Moisés, libertador, grande virtude. Mas antes disso, Moisés, ele era um assassino. Ele matou uma pessoa. Tá, então vamos falar de Abraão, pai da fé. Mas antes disso, ele era um pagão, adorador do Deus Lua. Abraão era adorador do Deus Lua. Tá, então vamos falar de Davi. Não, Davi antes, Arão. Davi se refere a Arão, no Salmo 133, quando fala de comunhão, fala: ó, como é bom e agradável viveres unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão. Arão, gente, citado por Davi. Mas espera aí, Arão não era aquele homem que, quando Moisés subiu ao monte para receber as leis da parte de Deus, quando voltou, tinha lá não vou falar a palavra, mas uma festa horrenda, conduziu uma festa horrenda, com um monte de gente adorando um bezerro de ouro? Esse mesmo. Tá, então vai ver que, na verdade, os heróis da fé do Velho Testamento não eram tão santos assim. Vamos ver os do Novo Testamento. No Velho Testamento podia citar o Davi, o adúltero, Salomão, o polígamo. Nossa, uma lista enorme. Tá, então vamos falar de Pedro. Pedro, que em 1 Pedro fala: humilhai-vos, pois. Mas esse homem cortou a orelha do soldado, era brabo, era impulsivo,
Jesus fala alguma coisa e fala, eu jamais vou trair o Senhor, jamais vou fazer isso, aquilo, e fazia. Mas, então, por que não Paulo? Paulo, que escreveu as cartas maravilhosas, esse homem mandava matar os cristãos. Então, como é que essas pessoas, eu e você, que as pessoas olhem e vejam os defeitos, nós podemos ser a luz do mundo? Eu creio que o segredo está dado pelo próprio João Batista. Ele não era luz, mas essa luz, uma vez que esteja no coração dos seus filhos, pela misericórdia de Deus, as pessoas podem ver a luz. Então, essa luz que a gente reflete não é nossa. No tempo que Ranúzia, quando nós tocávamos, fazíamos shows, essas coisas, nossa, era um ponto de conflito. Porque, mais para Ranúzia do que para mim, sempre o fato de alguém trazer elogio para ela era uma tragédia. Ela ficava incomodada com aquilo, ela nunca se sentiu confortável. E eu falava, olha, não tem como a Bíblia diz, não tem como você se esconder. Deus se colocou na nossa vida, isso reflete. O segredo não é você se esconder, porque você não pode, como é que a palavra fala? Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Ou seja, se o Senhor nos deu esse talento, não é para que a gente o esconda, mas para que o usemos da maneira correta. Não é para esconder, mas para usar da maneira correta. E qual é a maneira correta? A maneira como Moisés, Arão, Abraão, Davi, Salomão, Paulo, Pedro, João, Tiago, todos aqueles reconhecem, se houve alguma mudança, não é pelos meus méritos. Se houve alguma coisa feita por mim, não fui eu que fiz, mas foi Deus que fez em mim. O homem, queridos, nessa breve devocional, eu quero que você pense nisso ao longo dessa sua semana. A sociedade, o tempo inteiro, vai dizer, você tem que brilhar. Você tem que ser o cara, você tem que ser a mulher, você tem que ter destaque na sociedade, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Hoje você tem que ser influencer. Você tem que estar no YouTube para influenciar. Portanto, você é o cara e cobre por essas horas de atendimento, porque você é um influencer, você é um coach. E o verdadeiro cristão vai falar, não. Se alguma virtude há, não sou eu, mas Deus em mim. Nikola Tesla, o homem que inventou a eletricidade, ele e tantos outros, famoso, morreu isolado, abandonado pela família. Triste, não? Eu estava nos Estados Unidos uma vez e visitando um casal de amigos cujos pais foram missionários no Brasil. E aí a Tina, essa minha amiga, eu estava pesquisando sobre vida de missionário no Brasil e ela me deu esse livrinho aqui. Talvez é muito pequenininho. Um livrinho pequenininho, escrito em 1955. E esse livrinho, ele fala sobre a história de missionários no Brasil que fizeram trabalhos em lugares inóspitos. E aí, de repente, quando eu peguei na primeira folha, no primeiro missionário, no primeiro testemunho, está aqui, Dona Rosa's School. Dona Rosa Magalhães. Gente, uma mulher extremamente pobre, extremamente humilde, não buscou glória para si. O trabalho dela era mostrar a luz do mundo para aquelas crianças. E aquelas crianças deram tantos frutos. Tantos frutos. Não pelos méritos dela, mas pelos méritos da luz da vida, Jesus. Talvez você esteja nesse momento, como eu estive em algum momento na minha vida, em vários momentos da minha vida, falando assim, caramba, o que eu faço? Eu me dedico a isso ou aquilo? Se eu puder dar algum conselho para você, querido, ponha Deus em primeiro lugar e veja o que é mais lícito à luz da palavra de Deus e siga esse caminho. Aquele homem impossível chamado Pedro, que um dia disse que jamais trairia Jesus e traiu em seguida, um dia ele escreveu uma carta em que ele falou, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte.
E essa exaltação não é para a sua glória. É possível que, pela misericórdia de Deus, algumas pessoas, assim como eu, como a Ranúzia, como Pedro, como Paulo, tantos outros, como o pastor Dail, tenham seus nomes conhecidos por outros homens, assim, porque estão mais em evidência. Mas não tenha dúvida, todo e qualquer cristão, por mais que ele esteja em evidência, ele quer algo sobre todas as coisas. Ele quer que o seu Senhor, a luz do mundo, seja visto por todos os homens. Porque essa luz, chamada Jesus, é que faz a separação entre luz e trevas. E uma vez que Ele mostra para nós as nossas trevas, e a gente reconhece quantas trevas há em nós, aí Ele começa a trabalhar. E Ele faz coisas maravilhosas. Eu que o diga, louvado seja Deus. Meu querido, boa semana. Espero que você entregue de corpo e alma a sua vida a essa luz maravilhosa chamada Jesus. Porque Ele é o nosso Salvador. Entre você ter o seu nome escrito na história da humanidade e seu nome escrito no livro da vida, não tenha dúvida. Mas vale a pena essa última, ter seu nome escrito no livro da vida, no livro da luz, que reflete toda a bondade dele na vida dos homens. Deus abençoe. Até quarta-feira com a Arnúzia, se Deus assim permitir. Até logo.